Olá, aluna! Olá, aluno do sexto ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Giselma Alves e estou aqui com vocês mais uma vez para trabalharmos com mais um conteúdo de língua portuguesa. Hoje é a primeira parte de duas e a nossa aula de hoje é para trabalharmos com elementos notacionais da escrita, especificamente com os sinais de pontuação. A gente vai aprender a trabalhar com esse que é um recurso da língua escrita que ajuda muitíssimo a gente na hora de mantermos a comunicação com os nossos interlocutores. Então vamos entrar logo no nosso objetivo da aula de hoje? Para a nossa aula hoje, a gente tem como objetivo pontuar textos adequadamente, considerando os efeitos de sentidos pretendidos, a intencionalidade discursiva e a relação entre as partes do texto, ou seja, vamos trabalhar com a pontuação. Como eu estava falando para vocês, o objetivo da nossa aula é a gente sair hoje daqui, desse momento, aprendendo um pouco mais sobre a utilização de alguns recursos da nossa língua escrita. E por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que no momento em que a gente mantém a comunicação através da linguagem oral, existem vários recursos que nos auxiliam na hora de transmitir as nossas ideias para os nossos interlocutores. A gente tem o gesto, a gente tem ruídos, a gente tem várias coisas que podem ser utilizadas para auxiliar nessa compreensão textual. O problema é no momento em que a gente não tem como expressar ali, no cara a cara com as pessoas, o que a gente realmente pensa. E como é que a gente faz através da escrita a transmissão de todos os recursos, até do ritmo da nossa fala, as pausas. Como é que a gente faz isso tudo na escrita? É bem fácil, é só utilizar os sinais de pontuação. Mas como é que a gente vai fazer isso? Para começar, a gente vai ver um pouquinho o que seriam os sinais de pontuação, qual o intuito da sua utilização. Vamos para o nosso primeiro slide? Eu coloquei aqui para vocês a definição dada pelo site português, pela gramática. Eles dizem assim, os sinais de pontuação são recursos de linguagem empregadas na língua escrita e desempenham a função de demarcadores de unidades e de sinalizadores de limites de estruturas sintáticas no texto escrito. Ou seja, os sinais de pontuação são usados para darmos ritmo, entonação, pausas e indicarmos os limites sintáticos e unidades de sentido. Vou explicar detalhadamente o que seria isso, né? Os sinais de pontuação eles vão ser usados não apenas no final de cada período, ao final de cada oração. A gente vai utilizar os sinais de pontuação também para unidades menores, como palavras. Quando a gente quiser separar vocábulos como substantivos que estão sendo sequenciados, a gente precisa separar. E como é que a gente vai fazer essa pausa? A gente pode utilizar vírgula. Mas quando eu estiver escrevendo um texto que estiver passando a ideia de sequências de atividades que a pessoa, que o interlocutor precisa fazer, como é que eu faço para separar cada etapa? Aí você já não vai usar vírgula, você vai usar o ponto e vírgula. Enfim, para cada situação, para cada intenção de comunicação que você vai ter, você irá utilizar um sinal de pontuação diferente. E para que isso fique claro, a gente precisa conhecer no detalhe cada sinal de pontuação. Por hoje a gente vai trabalhar com alguns sinais de pontuação e nas situações que a gente vai utilizá-los, que iremos utilizá-los, tá? Para começar, a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhamento sobre a utilização de cada sinal. Vamos falar de uma forma geral, antes de entrarmos para a explicação do sinal, do ponto, da vírgula, do ponto e vírgula, da reticência, da exclamação, enfim. Só para finalizar essa primeira parte, o que é que a gente tem que se preocupar na hora de compreender ou selecionar os pontos para a construção do texto? Volta para o slide mais uma vez. Como na fala temos o contato direto com os nossos interlocutores, contamos também com os nossos gestos para tentar deixar claro aquilo que queremos dizer. Na escrita, porém, são os sinais de pontuação que garantem a coesão e a coerência. Atentem-se a isso, tá?
tanto interna nos textos, bem como os efeitos de sentidos do enunciado. O que foi que eu quis dizer quando eu selecionei essas partes, essas falas para vocês? O que eu quero passar para vocês é que, quando a gente está trabalhando com a escrita, alguns recursos que a oralidade nos permite, como utilizar objetos, gesticular ou até fazer expressões faciais, tudo isso pode nos ajudar realmente a transmitir a ideia. No texto escrito isso não existe. E como é que a gente vai passar a ideia de uma pergunta, por exemplo? Como é que a gente vai deixar claro que foi finalizada ali uma fala que não é minha, mas que eu estou replicando literalmente o que me foi dito? Ou como é que eu vou explicar a sequência de atos que foram praticados por outra pessoa que não eu? Como é que eu vou fazer essa diferenciação? Todo esse processo vai ser especificado, vai ser delimitado, vai ser agregado através dos sinais de pontuação. Como eu li para vocês agora através do slide, os sinais de pontuação, eles também são responsáveis pela coesão, ou seja, por essa ligação entre palavras, entre orações, entre períodos, entre parágrafos. E também a coerência, que dá a inteligibilidade para o seu texto. É muito importante, professor, a gente saber a utilização específica de cada sinal de pontuação? Sim. Um texto sem sinal de pontuação fica confuso. Por mais que você tenha feito a escolha adequada das palavras, a ausência da pausa, a ausência de um sinal que indique uma pergunta ou a fala direta de outra pessoa acaba comprometendo a coerência do seu texto. No final dessa aula, eu vou trabalhar com vocês uma atividade em que vocês vão ter a oportunidade de verificar um texto sem sinal de pontuação e depois esse mesmo texto utilizando todos os sinais. A partir daí, vocês vão começar a compreender quanto são necessários os sinais. Vamos lá? Bem, para a gente começar, o primeiro sinal de pontuação não podia ser outro, o ponto. Esse que é tão esquecido. Às vezes as pessoas, os alunos, né, principalmente do fundamental, escrevem textos longos sem um ponto. Já pensou um parágrafo com 5 linhas sem um ponto? Ou um texto inteiro? Como é que a gente vai respirar, pelo menos? Ou como é que a gente vai saber que não, aqui a sua ideia foi finalizada? Tudo isso é comprometido quando você não utiliza o ponto. Vamos utilizar o slide da gente para delimitar bem a utilização. Quando especificamente a gente pode utilizar, ou melhor, deve utilizar o ponto. Vamos para o slide. A primeira situação é para indicar o final de uma frase declarativa, ou seja, quando a gente faz uma afirmação, uma declaração, apresenta o nosso ponto de vista sobre um determinado assunto. Minha ideia foi finalizada, ponto. Olha o exemplo que eu coloquei. Gosto de sorvete de goiaba. Ué, declarei. Se eu já declarei a minha ideia, o meu gosto, eu coloco um ponto. Outra situação é para separar períodos. Às vezes o parágrafo é composto por vários períodos e cada período é uma ideia diferente. E que para a gente ali organizar bem, para não ficar um período muito longo e acaba comprometendo a sua lógica, coerência, deixando ele confuso, a gente tem que utilizar o ponto para separar períodos, tá? Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Fica mais um tempo, ainda é cedo. A primeira frase é um pedido, né? Fica mais um tempo. Depois eu faço uma declaração. Ainda é cedo, justificando o meu pedido para que alguém passe um tempinho a mais comigo. Então vocês precisam ver que cada frase tem uma intenção diferente. E para que fique claro isso, a gente utiliza o ponto para separar esses dois períodos. Outro exemplo é para abreviar palavras. Provavelmente vocês já estudaram com o professor ou professora de língua portuguesa de vocês esse processo de formação de palavras em que a gente faz a redução, a abreviação de palavras. Agora tem um detalhe, tá? Essas palavras foram abreviadas através de um consenso, através de uma norma, de regras. Então não é simplesmente você escolher uma palavra, abreviar colocando ponto, não.
você tem que saber qual é a abreviação específica para a palavra que você quer utilizar e se existe abreviação para essa palavra. Existindo, lembre-se, para marcar que ali existe uma abreviação, uma redução, a gente sempre coloca um pontinho no final dessa palavra nova formada. Olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Avenida, ela vai ser abreviada com o A maiúsculo e o V minúsculo e um pontinho logo em sequência. Também tem Vossa Excelência, o V de Vossa maiúsculo e o ponto, e o Excelência com o E maiúsculo, o X minúsculo, tá vendo o Azinho aí para delimitar o Excelência, e o ponto final mais uma vez. E eu trouxe também Página, com o P minúsculo e um pontinho em sequência. Viram as situações em que vocês podem utilizar o ponto? Pois marquem bem isso na memória de vocês. Se acharem necessário, vocês podem escrever no caderno de vocês, tá? Eu até sugiro isso para vocês, para que não esqueçam. Quando forem produzir não só textos, mas frases curtas também, lembrem-se de utilizar os sinais de pontuação, o ponto, para que não venha a comprometer o sentido do que você está querendo explicar, informar, ok? Outro sinal de pontuação muito utilizado e às vezes muito esquecido também são os dois pontos. Vamos para o slide? Em que situações utilizamos os dois pontos? A primeira situação é para iniciar a fala de personagens. Provavelmente vocês já leram textos, livros que venham com a explicação, a narração, na verdade, do autor desse texto. E em sequência, a gente vem com a informação de que o personagem vai falar. Antes da fala do personagem, a fala direta do personagem, a gente tem a utilização dos dois pontos. Lembram disso? Geralmente, quando a gente está trabalhando com fábulas, contos, em alguns momentos os personagens falam diretamente. Não há ali a presença do discurso do autor. Nesse momento em que o personagem fala diretamente, o que a gente chama de discurso direto, essa fala é antecedida por dois pontos em sequência do travessão. Mas a travessão eu vou falar para vocês depois também, tá? Outra situação em que a gente utiliza os dois pontos é antes de apostos ou orações apositivas, depois de enumerações ou de sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Como assim, professora? Então vamos por partes, né? Primeira situação. Eu disse para vocês que a gente utiliza os dois pontos antes de aposto. O que é um aposto? Quando eu tenho uma informação para dar sobre um termo que eu já citei no texto, mas essa informação não compromete em nada com o sentido do que eu estou falando, do que eu estou escrevendo, essa informação extra a gente chama de aposto. Quando a gente transforma esse aposto em oração, a gente chama de oração apositiva. E tanto o aposto quanto a oração apositiva são precedidos pelos dois pontos. Outra situação em que a gente vai utilizar os dois pontos é para enumeração. Lembra que eu falei para vocês? A gente, quando quer assim, explicar para as pessoas que a partir daquele momento haverá uma sequência de atividades que você deve fazer para chegar em um determinado objetivo. Exemplo, você vai montar uma mesa de estudos. E o manual de instrução vai trazer para vocês todas essas informações, as sequências que vocês precisam acompanhar para chegar ao objetivo, que é a construção da mesa. Antes da enumeração dessa sequência, também utilizaremos dois pontos. Ou simplesmente quando eu quiser enumerar ideias, também antes a gente utiliza os dois pontos. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Primeiro exemplo. Esse é o problema dos caixas eletrônicos. Não tem ninguém para auxiliar os mais idosos. Segundo exemplo que eu trouxe para vocês. Anote o número do protocolo e aí eu falo a sequência numérica. Viram? No primeiro eu vou dar uma explicação e no segundo eu vou apresentar uma sequência numérica.
Para esses casos, a utilização dos dois pontos antecedendo é de extrema importância. A última situação em que a gente vai utilizar os dois pontos é antes de citação direta. Como assim, prof? Preste atenção no exemplo. Como já dizia Vinícius de Moraes, que o amor não seja eterno, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Antes de citar literalmente a fala de Vinícius de Moraes, a gente utiliza os dois pontos para deixar claro que a fala não é minha, mas de Vinícius de Moraes. Eu estou fazendo uma apropriação da fala dele, uma citação. Não fui eu quem criei essa maravilha, né? Que a gente acabou de ler. Vamos agora para o sinal reticências. Esse às vezes a gente utiliza até em excesso e nem tem como e para que utilizar. Há reticências, em que situações vamos utilizá-las? Presta bem atenção nisso, porque principalmente nas redes sociais, a gente vê uma utilização excessiva e desnecessária. A primeira situação em que a gente utiliza reticências é para indicar uma dúvida ou uma hesitação. Quando eu não tiver certeza daquilo que eu estou falando, como é que eu vou expressar isso? Se for no oral, a gente faz uma carinha assim, né? Meio desconfortável. Eu não sei bem se isso é verdade, a gente gesticula. Mas e na escrita? Como é que eu faço isso? Para expressar dúvida ou algo que eu não quero bem dizer, né? A gente utiliza reticências. Olha o exemplo. Sabe, andei pensando em uma coisa, mas não é nada demais. Olha aí a entonação como muda, viram? Todas as vezes que você quiser realmente expressar essa situação de dúvida ou hesitação, não esquece, utiliza reticências. Segunda utilização é para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Olha o exemplo. Quem sabe se tentar mais tarde? A intenção aí é realmente interromper a frase, é deixá-la incompleta, é deixar a sugestão. Por isso a gente utiliza também as reticências no final. Outra situação é para concluir uma frase gramaticalmente incompleta, com a intenção de estender a reflexão. Assim, eu inicio aquela fala, mas eu jogo para os meus interlocutores a continuação dessa reflexão. Então, como é que eu faço isso? Utilizo as reticências. Olha o exemplo. Sua tez, alva e pura, como um foco de algodão, tingia-se nas faces de um longo cor-de-rosa. Isso é um trecho de Cecília de José de Alencar. Aí, para deixar aí, ó, suspensa essa reflexão, para deixar que vocês fiquem a imaginar a cena narrada por ele utilizou as reticências. Para finalizar o uso das reticências, a gente tem aqui, ó, toda vez que a gente quiser suprimir palavras em uma transcrição. Como assim, prof? Não entendi. Quando a gente estiver transcrevendo um texto, eu estou copiando o texto, mas eu não vou utilizar todo o texto, mas algumas partes dele. Então, utilizamos as reticências. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Quando penso em você, menos a felicidade. Eu cortei essa canção de Fagner, que é Canteiros, e as partes que eu utilizei, ó, eu iniciei com a primeira parte da estrofe, quando penso em você, e a partir daí eu cortei. Houve um corte nessa canção e eu terminei essa parte de transcrever com o final de uma outra estrofe. Por isso que eu coloco depois das reticências. Todas as vezes que a gente for transcrever e não utilizar toda a fala ou todo o texto, reticências. Ponto de exclamação. Quando a gente vai utilizar o ponto de exclamação? Esse é muito fácil, né? A gente utiliza o tempo todo. Então vamos lá. Primeira situação após o vocativo. Mas o que é vocativo mesmo? Vocativo são aquelas palavras que a gente utiliza como chamamento. Quando a professora chama fulano, esse chamar pelo nome é o que a gente chama de vocativo. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Ana, boa tarde. Depois de chamar a Ana, de chamar a atenção de Ana e lhe desejar boa tarde, utilizamos a exclamação.
Outra situação é no final de frases imperativas, quando a gente estiver dando uma ordem a alguém, né? Cale-se! Mais uma vez, exclamação, para deixar claro o que eu estou falando e o que eu estou transmitindo. É uma ordem. Depois, após a interjeição. Isso a gente utiliza direto, principalmente nas conversas pelo WhatsApp, né? Ufa, que alívio! Depois dessas interjeições, sempre utilizamos os sinais de exclamação. E após as palavras ou frases de caráter emotivo e expressivo. Olha que eu deixei bem marcado para vocês, hein? Essas frases emotivas que enchem o nosso coração de sentimento, que expressam a fundo aquilo que sentimos e que pensamos, utilizamos também o sinal de exclamação. Que pena! Pois é, que pena que ela está acabando, falta bem pouquinho. Para a gente finalizar, a gente tem o sinal de interrogação, o ponto de interrogação. E quando é que a gente utiliza o ponto de interrogação? Primeira situação, em perguntas diretas, quando a gente pergunta diretamente ao interlocutor. Quantos anos você tem? Ou, às vezes, aparece como junto, né? Com um ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Olha o exemplo. Não brinca. Sério? Ou então a gente fala assim, preste atenção, senão você vai reprovar, viu? Esse viu geralmente vem acompanhado também da interrogação com exclamação, para realmente chamar a atenção, enfatizar para a fala, para a escrita, melhor dizendo, né? Bem, gente, por hoje a gente vai parar por aqui, com o sinal de interrogação. Mas já deu para perceber que são muitos os recursos e são muitas as nossas necessidades para isso. Lembra que eu falei que no final da aula a gente ia ver um texto que não tinha sinal de pontuação algum? Então vamos para o slide rapidinho, só para finalizar com essa prática. A gente tem aqui, ó, o texto abaixo ele precisa de pontuação. Pontue adequadamente. Claro que eu vou fazer com vocês, né? Mas vamos ler sem sinal de pontuação nenhum. Olha como fica. Acordei às 8 e há pouco da manhã atrasada. Como sempre, peguei o ônibus com as minhas amigas Ana Maria e Bia. E fomos para a escola. Ana Maria, que gosta de ir à chinela, pediu para Maria trocar de lugar com ela. E a Maria, que estava cheia de calor, disse que preferia ficar onde estava. Ambas ficaram chateadas logo cedo. Li um cartaz que anunciava a feira de livros usados. Vamos mais... Ninguém deu resposta, ninguém sequer a Bia começou o dia. Na escola, as aulas, apresentações, trabalho sim. Não lembrava que a professora devolvia as provas corrigidas, ninguém sai da sala até que eu terminei de dizer o resultado de todas quando chegou a minha vez. Estou decepcionada. E entregamos o teste, completou, teve o melhor resultado da turma. Ufa! E aí? Deu para entender alguma coisa? Ficou complicado, não foi? Pois bem, para a próxima aula a gente vai completar esse exercício pontuando com todos os sinais de pontuação que a gente vai estudar. Eu sei que ficou bem confuso esse texto, mas é só para vocês terem um gostinho e entender como fica complicado para a gente, interlocutor, ler um texto com ausência total de sinais de pontuação. Bem, gente, eu espero ter contribuído um pouco com vocês hoje. Vocês gravem bem na memória a importância do sinal de pontuação para essa comunicação escrita e na próxima aula a gente finaliza todos os sinais e corrige esse texto que ficou uma loucura. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!